Bom, pessoal, finalmente aqui na terceira tentativa, agora vai dar certo. Vamos para a nossa quarta aula 5 da unidade 1, ainda com conteúdo de catálise e reatores catalíticos. Aí só lembrando que nós vimos nas aulas passadas, nas aulas que nós tivemos gravadas, a gente viu alguns tipos de catalisadores, as etapas de uma reação catalítica. A gente aprendeu como sintetizar uma lei de velocidade, um mecanismo, etapa limitante, inclusive a última atividade. E na aula passada, a gente fez análise de dados heterogêneos para o projeto de reator, tá certo? A partir do conjunto de dados cinéticos, a gente sugeriu uma lei de velocidade e também um mecanismo para validar essa lei, tá certo? E, logicamente, para validar essa lei, a gente precisava de o quê? Sugerir também uma etapa limitante. Então, fazendo essas três etapas, foi possível estimar uma equação, tá certo? Na qual essa equação, ela representasse a lei de velocidade para a reação. Aí, lembrando que aqui nós estamos considerando que as etapas de fusão ocorrem tão rápida que as etapas de reação que vão limitar a lei global. No caso, ou a dissorção, ou a reação na superfície, ou a dissorção. Daí, no caso, quando a reação na superfície ela limita a velocidade global de reação, a gente separa a seguinte cara. RA, tá certo? Por exemplo, é igual a constante K, multiplicado pelo produtório das pressões parciais dos reagentes, dividido pelo 1 mais o somatório dos termos de adsorção. Tudo isso aqui levado a um expoente, tá certo? Onde esse expoente indica o número dos sítios. Pode ser sítio único, sítio duplo, por exemplo. E nessa aula de hoje, a gente vai aprender como estimar essas constantes da equação, tá certo? A gente vai fazer a estimação dos parâmetros para, finalmente, utilizar esta lei de velocidade para um projeto de reator de leito fixo. Para isso, a gente vai considerar novamente a reação de hidrodesmetilação do tolueno. No caso, o tolueno vai reagir com hidrogênio, produzindo benzeno e o metano. Lembrando que tanto os reagentes quanto os produtos estão na fase gasosa. Daí, a gente já obteve a lei de velocidade na aula passada, a lei de velocidade está aqui, tá certo? Aqui a gente vê claramente que o tolueno ele é dissolvido, vai reagir com hidrogênio na fase gasosa, para produzir benzena dissolvido e o metano na fase gás. Tá certo? Então, nessa aula de hoje, a gente vai poder estimar essas constantes, a constante K, a constante KB e a constante KT. Aí, falando sobre os métodos de estimação de parâmetros, a gente tem os métodos analíticos, o método de regressão linear, na qual a lei de velocidade ela é linearizada, ou seja, ela é colocada na forma linear. Acontece que em muitas equações é difícil de fazer esse procedimento, além de ser um trabalho árduo fazer isso na mão. Então, comumente é feito através de técnicas de regressão não linear, utilizando os métodos de regressão não linear, e o mais conhecido de todos, que é o método de análise dos mínimos quadrados. Esses métodos podem ser utilizados em softwares como o MATLAB, que ele é comercial, mas também tem softwares abertos que a gente pode utilizar, como o Polymath e o Excel, como a gente vai fazer na aula de hoje. Aí, falando um pouco mais sobre o método dos mínimos quadrados, é um método que é baseado em minimizar o erro, tá certo? Entre os dados experimentais e os valores preditos pelo modelo. Quando a gente falar aqui modelo, no nosso caso aqui, seria a equação da lei de velocidade. Então, comparando aqui entre a gente compara o dado experimental com o dado da equação eleva ao quadrado, tá certo? Então,
A função do método é o quê? É minimizar a diferença, tá certo? O erro, tá certo? Entre o valor experimental e o valor estimado pela equação, tá bom? Então, o que o método dos números quadrados o que ele faz é isso, ele minimiza a equação, a função objetivo. Então, pessoal, a gente vai fazer isso agora, tá certo? A gente vai utilizar o método dos mínimos quadrados e a gente vai fazer isso por meio do Excel. Só lembrando, pessoal, quais são os dados experimentais? Os dados experimentais são aqueles dados vistos na aula passada. Tá certo? Quem estava na aula passada, a gente fez, a gente supôs uma lei de velocidade a partir desses conjuntos de dados, tá certo? Ó. Lembrando aqui, pessoal, que aqui na primeira coluna é a corrida, que é o número dos experimentos, foram feitos 16 experimentos, e para cada corrida nós temos os dados de velocidade, também como pressão parcial, ok? Aí é o seguinte, pessoal, só lembrando, a equação que a gente obteve na aula passada foi o quê? Foi a equação em relação ao tolueno, né? Que é igual a uma constante K, multiplicada pelas pressões parciais dos reagentes, que no caso é a pressão parcial do tolueno, a pressão parcial do hidrogênio, dividido por 1 mais os termos de dissolução. No caso, quem foi dissolvido foi quem? Foi o tolueno, tá certo? E também o benzeno. Aí aqui nesse gráfico, como é que a gente faz? Tá certo? A gente faz um gráfico que relacione a velocidade, tá certo? Em função das corridas, tá certo? Aqui no eixo X são as 16 corridas, e em cada corrida dessa aqui, esses pontos em azul são os dados experimentais, os dados da tabela anterior. E esses dados em vermelho são os dados estimados pelo modelo, pela essa equação, tá bom? Aí, para estimar esses dados do modelo, a gente considerou, inicialmente, que as constantes K1 e KB e KT fossem igual a 1, tá certo? A gente tem que estimar que seja igual a 1, por quê? Porque a gente sabe que são constantes e são diferentes de zero, tá certo? E a gente estima que seja igual a 1 porque é o valor mais simples e a gente só precisa inicialmente de um dado de constante para o quê? Para fazer essa equação, tá certo? E obter esses pontos aqui do modelo, tá certo? Agora, antes para o Excel, como é que a gente faz isso? Vou manter aqui as modificações no slide. Aí vamos lá, pessoal. Aqui não tem como colocar a tela cheia, não, né? Layout da página. Enfim, vou aumentar aqui. Pessoal, aqui são os dados reproduzidos da parte daquela tabela, tá certo? Aqui é a equação da velocidade, tá certo? E aqui são os dados cinéticos. As corridas, tá bom? A velocidade e aqui os dados de pressões espaciais, tá certo? O que a gente precisa fazer é o quê? É minimizar o erro entre o dado experimental e o dado modelo, e o dado do modelo. Tá certo? A gente precisa o quê? Precisa achar as constantes verdadeiras, os valores das constantes, de tal forma que a gente fizer isso, pessoal, essa curva aqui, ela vai sobrepor essa, tá certo? Esse ponto vai sobrepor esse ponto vai sobrepor esse, sobrepor esse, sobrepor esse. Tá certo? E nisso daqui, pessoal, o que acontece? Isso acontece quando a função objetivo, ela é minimizada. Ou seja, quando o somatório do erro é o mais próximo possível de zero.
Aí aqui eu deixei amarelo para vocês modificarem a planilha, tá certo? Esses dados aqui que não estão em amarelo são os dados que foram reproduzidos. Aí como é que é feito, pessoal? A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o R da equação, o R do modelo. Isso aqui é feito justamente utilizando qual? A equação da velocidade, essa equação aqui, tá certo? Como vocês podem ver, aqui o R vai ser quem? Vai ser a constante K, que é aqui a minha célula G26, tá certo? Vezes as pressões parciais do tolueno, do hidrogênio, dividido pelas as outras constantes, tá certo? Aí, não sei se dá para vocês verem bem, mas com esses dados de constante são fixos, aí vocês colocam a letra da célula entre o cifrão, tá certo? Entre o cifrão do dinheiro para ele ficar fixo. Aí vocês fazem isso para todos os dados, tá certo? Aí, como vocês podem ver, repetiu aqui, ó, G26, ó, G27, G28, que corresponde a K, KB e KT. Ok? E agora, vocês fazem um gráfico para correlacionar os dois dados. Aqui, os dados experimentais são os dados em azul, tá certo? E os dados aqui em vermelho são os dados do modelo. Vocês veem que eles estão bastante distantes, né? Aí, isso aí, pessoal, vai dar um resíduo muito grande. O somatório do erro vai dar um valor muito grande, que a gente vai ver isso agora. Como é que isso é feito, né? A gente calcula o dado experimental, no caso, o G8 aqui, tá certo? A célula G8, menos a célula aqui, L8, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Aqui do mesmo jeito, aqui a célula G9, tá certo? Comparado com o dado do L9. Isso aqui é o quadrado também. Aí vamos calcular até lá embaixo, certo? Aí aqui, pessoal, é a equação da soma, o somatório dos erros, tá certo? A função objetiva é essa, vai ser quem? Vai ser a soma, tá certo? Do erro, que é entre a célula M8, a célula M23. Vou fechar aqui agora. Pronto. Olha aqui, pessoal, o valor do erro aqui está dando um valor muito grande, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai minimizar essa função. Como é que a gente faz isso, pessoal? No Excel de vocês, deve ter a função do solver, tá certo? Quem não tiver, tem que habilitar. Vocês olham isso na internet, é facinho vocês fazem isso. Aí vocês vêm aqui em dados, tá certo? Aí bem aqui no canto direito, pessoal, tem aqui a setinha do solver. Vocês conseguem ver aqui? Sim. Pronto. Vamos resolver aqui a equação do solver. Aí o que a gente quer fazer, pessoal? A gente quer minimizar a função objetivo, tá certo? No caso, vai ser a célula M24. Aí tem aqui, definir o objetivo, célula M24, tá certo? Que é o somatório do erro ao quadrado. O que vocês querem fazer? A gente quer minimizar, deixá-la mais próximo possível de zero. Aí, alterando para as células, a gente vai alterar quem? O valor das constantes que a gente quer. No caso, vai ser quem? A constante K, KB e KT. Aí o método é GRG não linear, tá certo? Que é a regressão não linear. E o que a gente tem que fazer é o seguinte, agora, adicionar as restrições. Quais são as restrições, pessoal, que vocês acham que a gente tem que adicionar? Vamos lá, as constantes, elas podem ser negativas?
Ela pode ser nula? Me responda aí, pessoal. Não. Pronto. Então, elas têm que ser o quê? Tem que ser positivas. Então, a gente vai colocar aqui que seja maior ou igual a um valor muito pequeno, sei lá, 0,01, por exemplo. Ok. Então, já configurou como a gente quer fazer, tá certo? A gente definiu a função objetivo, a gente definiu o nosso objetivo, que é minimizar essa função, a gente vai alterar as constantes, e a única restrição é que essas constantes, elas sejam positivas. Aí, para serem positivas, elas têm que ser maior ou igual a um número muito pequeno, tá certo? Fazendo tudo isso aqui, a gente coloca para resolver. Aí vocês vão ver que a curva em vermelho vai sobrepor a curva em azul, tá certo? Se o erro tiver, se a função tiver sido minimizada. No caso de não convergir, aí você tem que voltar e fazer algumas alterações, tá certo? Então, nesse caso, a gente coloca aqui para resolver. Aí você olha aqui a solução. Vocês estão vendo que as curvas se sobreporam? Sim. Pronto. Então, como a resolução do problema foi feita de forma perfeita, então vocês colocam OK, tá certo? É muito importante, quando vocês clicarem OK, não tem como fazer Ctrl Z. Fazer Ctrl Z aqui não volta, tá certo? Porque era antes. Aí, caso vocês tenham que refazer, tem que fazer em uma nova planilha, beleza? Aí, aqui, nós temos nossos dados de constantes, tá certo? A constante K, a constante KB e a constante KT. Tudo bem? Ok. Então, pessoal, feito isso, a gente vai para a última parte da nossa aula, tá certo? Que é justamente a parte do projeto de reator de direito fixo. Então, considerando ainda a reação de hidrodesmetilação do tolueno, que deve ocorrer em um reator de leito fixo, com os seguintes dados. A vazão molar de alimentação de tolueno é de 50 mols por minuto, e o reator é operado a 40 atm e 640 graus Celsius. Aí pede, determine a equação diferencial que relaciona a conversão de tolueno à massa de catalisador, tá certo? O que a gente tem que fazer é o seguinte, é obter a equação diferencial que relaciona a conversão dXA com a massa de catalisador, dW. Aí, para resolver esse problema, a gente tem que fazer ele em 4 etapas. Inicialmente, fazer a equação de projeto, que é a equação do balanço molar do reator. Aí, pelos dados da questão, o reator de leito fixo. A lei de velocidade, a gente já tem essa lei de velocidade. A estoquiometria da reação, que é quem? Que seria obter as pressões parciais em função da conversão. E, finalmente, combinar as três etapas, o balanço molar, a lei de velocidade e a estoquiometria da reação, para obter a equação de projeto e obter a equação diferencial, que é dx dw. Então, pessoal, essa reação aqui ocorre no reator de leito fixo, tá certo? Então, segundo os dados da questão, é alimentado tolueno, hidrogênio, além de gases inertes, tá certo? Aqui, na alimentação, a conversão do tolueno, vou chamar aqui de X a 0, é 0,30. A conversão não, a fração molar do tolueno é 0,30. A fração molar do hidrogênio é 0,45. E a fração molar dos gases inertes é 0,25.
Então, aqui a gente tem um reator de leito fixo, tá certo? Aqui dentro do reator, ele está empacotado com um catalisador. E no caso do reator de leito fixo, pessoal, o balanço ele é feito em relação à massa, tá certo? Então, a gente vai considerar aqui uma porção do reator, tá certo? Uma porção, uma reação aqui, deixa eu limpar isso aqui. Uma porção aqui dW, tá certo? E vamos fazer o balanço molar. Então, o balanço molar, aqui é a equação geral do balanço, né? O que entra menos o que sai, mais o termo de geração igual a acúmulo. O que entra, pessoal, vai ser o que entra aqui nessa face aqui, o que entra em W, que é F de AW, menos o que sai aqui em F de AW mais DW, mais o termo de reação, tá certo? Multiplicado aqui pela diferença de massa, igual a zero, tá bom? Lembrando, pessoal, que como é uma reação catalítica, as unidades de R', pessoal, vai ser quem? Vai ser mol, né? Que é o balanço molar, logicamente, por segundo, multiplicado por quem? Por a massa, né, do catalisador, por grama de catalisador, tá certo? Então, por isso que aqui a gente tem que multiplicar pela massa, tá certo? Para ficar a unidade em mol por segunda. Beleza? Rearranjando essa equação, pessoal, vai ficar da seguinte forma, ó. F de A, tá certo? Aplicado em W mais DW, tá certo? Menos F de W. Aí coloco igual a R de A', DW, tá certo? Dividindo tudo isso daqui, pessoal, por delta W, eu não sei porque não ficou, entendeu? Tá dando um problema aqui. Mas vamos lá, repetindo isso aqui agora. Aqui, F de A, W mais delta W, menos F de A aplicado em W, igual a RA', delta W, tá certo? Aí, dividindo tudo isso aqui por delta W, a gente vai chegar na equação diferencial, tá certo? DFA, DW igual R de A', tá bom? Aí, só lembrando, pessoal, R de A', as unidades vão ser quem? Taxa molar, mol por segundo, multiplicado pela massa de catalisador, ok? Aí, lembrando que F de A é igual ao que a FA0, 1 menos de x, tá certo? Então, a diferencial de F de A vai ser quem, pessoal? Menos FA0, né? dx, tá certo? Aí, substituindo esse termo aqui em cima, a gente vai chegar nessa equação aqui, tá certo? Que essa aqui é a equação do balanço molar para o reator de leito fixo. Aí, agora, o segundo passo seria o quê? Obter a lei de velocidade. Só que essa lei de velocidade a gente já obteve na aula passada, que foi obtida a partir dos dados cinéticos, tá certo? Lembrando, pessoal, toda e qualquer função catalítica, além de a gente sugerir a lei de velocidade, a gente tem que validar essa lei. A gente tem que obter a partir dos dados cinéticos e tem que propor um mecanismo que seja coerente com a lei de velocidade e com os dados experimentais.
Aí agora, pessoal, a gente vai obter o terceiro passo, que é a estequiometria. Aí foi justamente isso que eu pedi para vocês verem na aula passada, certo? No caso, estudarem ontem. Aí, como essa reação ocorre em fase gasosa, a gente tem que achar as expressões para as pressões parciais. A gente vai considerar que a reação ela possa ser modelada utilizando a equação de gases ideais. Então, a gente sabe que PV vai ser igual a nRT. Então, para um composto I qualquer envolvido na equação, a pressão parcial de I, tá certo? Vai ser igual ao volume, igual ao número de mols de I, RT, tá certo? Lembrando, pessoal, que no caso, concentração CI é igual a NI sobre o volume total, tá certo? Então, a gente pode substituir esse termo aqui nessa equação e achar a pressão parcial em função das concentrações, tá certo? E essas concentrações aqui são as concentrações molares que a gente obtém a partir da tabela estequiométrica. Aí vamos lá, pessoal. Considerando aqui o tolueno, tá certo? Pressão parcial de PT vai ser igual a quem? A concentração de tolueno multiplicado por R vezes T. Aí, considerando que a concentração de tolueno ela é dada por essa expressão aqui, tá certo? Essa expressão, ela vem da onde? Vem da tabela estequiométrica, tá certo? Que relaciona quem? Relacionado com a conversão, com a concentração de tolueno no início, mais a extensão da reação, que está relacionada à variação de mols, tá certo? Por ser uma reação em fase gasosa. Então, a gente substituindo CT na equação, a gente chega nessa expressão, tá certo? Que é igual ao anterior. Aí agora a gente tem que simplificar o máximo possível. Aí a primeira simplificação que a gente pode fazer é quem, pessoal? É cancelar a temperatura T com a temperatura T aqui de cima, ok? E colocar também em evidência os termos incomuns, tá certo? Ó, CT0 com a temperatura inicial e a constante universal dos gases, tá ok? Nesse caso aqui, pessoal, quem seria esse termo aqui? A pressão parcial de tolueno no início, não é verdade? Aí vai ser igual a 1 menos x, tá certo? Quer dizer, multiplicado por 1 menos x sobre 1 mais εx. Aí tem esse termo aqui, P sobre P0, tá bom? Esse termo P sobre P0, a gente vai igualar a Y, que é chamada de razão de pressão, que está relacionada à queda de pressão ao longo do leito, tá certo? E no caso dessa razão de pressão, a gente pode obter por correlação. É obtido via uma equação de correlação. Aí, substituindo aqui y aqui embaixo, e pt0, a gente vai chegar na seguinte expressão. Aí agora a gente precisa o quê? Saber o valor da extensão da reação, o valor de epsilon. Aí vamos passar aqui agora. No caso, pessoal, epsilon, como vocês bem estudaram, está relacionado o quê? A fração molar inicial do tolueno e pelo parâmetro delta, né, que é a diferença entre os coeficientes estequiométricos dos reagentes e dos produtos. Tá certo? Então, no caso, a equação aqui, pessoal, essa equação aqui, ela vai ter variação, vai ter aumento de mols de gases, sim ou não? Estão por aí, vocês? Ó, vamos lá, pessoal. É o seguinte.
O parâmetro delta é quem? É a diferença entre os coeficientes estequiométricos dos produtos, D de A a C de A, tá certo? Em relação aos reagentes. B de A menos 1, certo? Isso aqui está em relação a quem? Ao reagente A. Aqui a gente vê que, aqui não aparece, mas aqui tem um 1, tá certo? Aqui também tem um 1, aqui tem um 1 e aqui tem um 1. Então, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, aqui é o D, não é verdade? E no caso aqui, o parâmetro delta aqui vai ser quanto, pessoal? Vai ser igual a zero, ou seja, a gente não vai ter aumento na quantidade de número de mols, não vai ter variação no número de mols. Então, não vão ser nem compressão e nem expansão do sistema, tá certo? Então, nesse caso aqui, o parâmetro epsilon vai ser igual a zero. Então, substituindo a equação, a gente vai chegar ao quê? A relação da pressão parcial do tolueno. Aí, de forma semelhante, a gente faz isso para as outras substâncias, tá certo? Lembrando que na equação da velocidade, a gente só tem quem? Só tem o tolueno, o hidrogênio e o benzeno. Então, a gente não precisa saber da pressão parcial do metano. Aí, agora, em relação ao hidrogênio, pessoal, como é que fica? A gente sabe que, de forma análoga, a pressão parcial do hidrogênio vai ser igual à pressão parcial do tolueno no início, multiplicado por um parâmetro aqui, θ, do hidrogênio, menos a conversão multiplicado pela razão de pressão, pessoal. Eu pergunto a vocês, o parâmetro θ, pessoal, ele é igual a quanto? Vamos lá, pessoal, qual a definição de θ? Diga aí, Diogo. Outra pessoa aí pode me ajudar? E aí, Valéria, como é que calcula o θ? Vocês que estudaram aí ontem, tabela estequiométrica, estão bem fresquinhos na cabeça ainda. Pode ser a concentração? Pode ser, em termos de concentração. Só que a questão não dá concentração. Ela dá o quê, pessoal? Vou voltar para cá. Ela dá quem? Ela dá as frações molares, não é verdade? Isso. Então, vamos voltar para cá. No caso, a definição de θ, pessoal, é como? É y o quê? No caso aqui, o balanço molar está feito em relação a quem, pessoal? Em relação ao tolueno, né? Então, o parâmetro θ também tem que ser colocado em relação ao tolueno. Vai ser igual à fração molar do componente I, do início, dividido pela fração molar do tolueno, também no início, tá bom? Aí, no caso do hidrogênio, vai ser a fração molar do hidrogênio inicial sobre a fração molar do tolueno inicial. Aí, substituindo aqui os dados pela questão, a gente pega lá no enunciado, vai dar de 1,5. Então, é só substituir aqui esse dado na questão, na equação, no caso, e chegamos a, a expressão da pressão parcial do hidrogênio. Aí, agora, em relação ao benzeno, pessoal, θB vale quanto? Vale quanto, pessoal?
Ninguém aí para me ajudar? Diego tá falando aqui no chat. Fração de B, Fração? fração de B sobre fração do tolueno. Isso. Pode ser a pressão parcial inicial do benzeno, tá certo? Sobre a pressão parcial do tolueno no início. Só que a gente não tem os dados de pressão, nós temos dados de quê? De fração molar. Então, é YB0 sobre YT0, pessoal. Só que a alimentação não tem benzeno. Então, o benzeno, a fração molar inicial do benzeno é zero, então θB também vai ser zero, ok? Então, substituindo esses dados na equação, a gente chega aqui na pressão, na equação que relaciona a pressão parcial do benzeno, beleza? Aí agora, pessoal, é só jogar isso aqui na equação da lei de velocidade, tá certo? A gente vai combinar as três leis, quer dizer, as três etapas, e vamos chegar nessa seguinte equação aqui, tá certo? Lembrando, pessoal, que a equação é o seguinte, a gente sabe que o quê? dx, tá certo? dw é igual ao quê? A menos RA0, quer dizer, menos R de A sobre FA0, tá certo? E R de A' é igual a quem? A constante K multiplicado pela pressão parcial. Na verdade, pressão parcial do tolueno, pressão parcial do hidrogênio, que são os dois reagentes, tá certo? Dividido por 1 mais os termos de adsorção, que é do tolueno e do benzeno. Tá certo? Aí, como a gente obteve aqui as pressões parciais, é só substituir aqui na equação e obter a equação diferencial, que relaciona dx e dw. Tá bom? Essa equação ela pode ser simplificada mais ainda e obter essa forma aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Dx dw igual a constante K, pressão parcial do tolueno ao quadrado, 1 menos x, vezes 1,5 menos x elevado ao y ao quadrado, dividido por FA0, aqui, 1 mais fração de t, pt0, tá certo? 1 menos x, vezes y, mais razão de b, pt0, x, vezes y. Certo? Então, essa aqui é a nossa equação diferencial. Essa equação, ela se resolve com método numérico, tá? Tá bom? Lá na frente, eu vou passar um trabalho para vocês e pedir para calcular a conversão com a dada massa. Por exemplo, para uma massa de para uma massa de 2 kg de catalisador, qual a conversão que eu posso atingir? Certo? Isso aqui só é feito de forma numérica, não dá para fazer de forma analítica. Bem, pessoal, essa aqui foi a nossa aula. Essa aula, tá certo? Peço que vocês dêem uma leitura na nossa bibliografia. No caso, como você já sabe, o nosso livro, texto é o Fogler. E esse material apresentado hoje está nas seguintes páginas aqui indicadas no final do slide, tá bom? Peço que vocês vejam isso com mais calma em casa. Eu vou manter aqui as
as alterações feitas e vou colocar no mudo, tá certo? Vou também aqui parar o vídeo, para que o vídeo não fique muito grande. E como a aula foi feita no horário fora do horário de aula, eu vou colocar disponível para vocês verem depois, caso alguém queira ver.